Hag Sameach Sukkot para todos, Shabbat Shalom. É um dia de dupla alegria, né? Além da festividade do Shabat, a festividade de Sukkot, a grande festa de Sukkot, que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Eu vou passar mais adiante explicar, né, para aqueles que são os convidados, aqueles que são iniciantes ou estão nos visitando, aqueles que também estão nos vendo desde a internet, sobre o ato que aconteceu aqui. Mas eu tive a oportunidade de agradecer a Leomar, né, de ter organizado a palavra para que eu pudesse trabalhar hoje. No ano passado fui eu também, de maneira que eu possa dar continuidade. E vamos partir da onde a gente havia parado no ano passado, no ciclo passado, quando nós falávamos sobre Sukkot, sobre a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Lá no ano passado falamos sobre a importância individual, a importância familiar. E eu toquei num tema que eu gostaria de aprofundar hoje, que é sobre os dois ciclos que a festa de Sukkot faz parte. A festa de Sukkot faz parte de dois ciclos importantes para a humanidade, para o nosso povo Israel. E aí eu gostaria de destacar isso para que a gente pudesse avançar até chegar também a movimentação do Lulav, né, do Arba Minim, que nós fizemos aqui agora, diante de todos, como um ato profético, como um ato voluntário de amor àquele que não tem nada preparado para si, pois o Eterno tem anunciado a palavra dele, tem animado, levantado voluntários para falar sobre a palavra dele, para aqueles que não nasceram num lar de Torá. E os 4 elementos fazem parte dessa situação, de pessoas que nasceram afastadas da Torá, que já ouviram falar, que praticam de maneira natural alguns elementos da Torá. E aí tem o fruto, o limão que a gente segurava ali, que ele representa a pessoa perfeita, a personalidade perfeita que tanto recebeu a Torá como pratica a Torá. Para iniciar, queria dizer, né, que a festa de Sukkot, ela faz parte de 2 ciclos. O primeiro ciclo, ele é um ciclo familiar. Ele é um ciclo que diz respeito àqueles que já têm relacionamento com o Eterno. Então, assim como na leitura aqui que o Isaac estava fazendo, foi falado ali, Shalosh Regalim, que são as 3 grandes festividades de peregrinação que faz com que o povo judeu, como mandamento, suba até Jerusalém para comparecer diante do Eterno. São as 3 festas de peregrinação que remetem à intimidade do Eterno com o seu povo. É aqueles que já carregam testemunho, o relacionamento com o Eterno. Pessa, Páscoa, Shavuot, a festa das semanas, Pentecostes, e Sukkot, a festa dos tabernáculos. São festas para aqueles que já estão iniciados nesse processo de retorno, ou que nasceram num lar de Torá, ou querem ter um relacionamento, já estão num processo de relacionamento íntimo com o Eterno. Nesse ínterim, a Sukkah, ela é o símbolo principal da festa. É um testemunho entre o nosso povo Israel e o Eterno. Vamos ali em Êxodo capítulo 12, onde a gente percebe exatamente esse ponto, com a memória ali da saída do Egito. Êxodo capítulo 12, versículos 37 e 38. Êxodo capítulo 12, versículos 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés, saindo do Egito para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, e uma grande quantidade de gado,
aqui a gente já consegue perceber que aquilo que remete a Sukkot, aquilo que remete a uma vida de dependência diante do Eterno, já envolve os de dentro, os familiares, e já envolve uma quantidade de pessoas que estão em volta, que ouvem, que são estimuladas a andar num relacionamento estreito com o Eterno. Ramsés e Sukkot se distanciavam cerca de 120 quilômetros. Não era um caminho simples. Não era um caminho, assim, você fazendo com saúde, sem carregar criança, idoso, sem carregar bagagem, 3 dias de viagem. 120 quilômetros. E o quantitativo estimado, porque aqui são 600 mil homens, são homens contados acima de 20 anos de idade, sem contar, obviamente, suas mulheres, e sem contar essa mistura de gente que estava com eles. O quantitativo estimado é de 3 milhões de pessoas. Dentre elas, pessoas idosas, crianças, gado e bagagem. Elevam o feito da saída do povo de Israel do Egito. Não foi uma saída simples, né? Mas essa saída do Egito ainda é um pouco mais agravada adiante. A história oral diz que o jugo da escravidão havia terminado há cerca de 6 meses da data dessa saída. Como assim o jugo terminou cerca de 6 meses? Ali era a situação onde as 10 pragas foram executadas. E na data da saída, a 10ª praga foi executada. Então, o Egito já estava enfraquecido. O faraó já estava mais amolecido. Toda aquela situação já trazia, de certa forma, em relação ao que era, mais conforto ao nosso povo. Eles viviam em suas casas, né, construções, há cerca de 6 meses. Isso representa que, efetivamente, o povo saiu de uma condição de um pouco mais de segurança de dentro de suas casas para o deserto. Então, saíram de Ramsés nesse cenário, com um pouco mais de segurança, já com as 10 pragas executadas, e saíram para o deserto, onde efetivamente estavam diante do Eterno, debaixo das asas do Eterno. Os nossos pais comentam que o Eterno diz, no ato da saída: "E agora, disse Adonai, meus amados filhos, vocês não são mais escravos de Faraó, nem são escravos de seus deuses, nem estão subordinados às suas crenças. Vocês são os meus servos." Aí o Eterno tomando para si já o seu povo, porque ele é que arranca, né, do Egito. "Eu vos tirarei das garras de Faraó e vos resgatarei de toda a sua falsidade. Abandone os abrigos que nada protegem." Olha ali, falando sobre as casas onde eles moravam. Abandone os abrigos que nada protegem. "Abandonem as vossas casas e as vossas fortalezas. Venham encontrar proteção no abrigo da minha asa, que é um abrigo verdadeiro e duradouro." Você olha para fora de casa e vê um deserto. E o Eterno conclama: saia da sua casa e venha para debaixo da minha asa, porque é um abrigo verdadeiro e duradouro. Os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, mas esse é o clamor do Eterno. Venha encontrar proteção no meu abrigo, na minha asa. Os palácios poderosos que eles têm e as casas bonitas que eles moram serão apenas uma marca de vergonha eterna para eles. Mas quanto a vocês, eu vou envolver a todos numa nuvem que nos concederá a glória eterna. Então aqui, a gente, logo quando fala sobre o Êxodo, tem na nossa mente a festa de Pêssah. Mas toda a característica da proteção do Eterno, da vida no deserto, do Êxodo, ela tem íntima realidade com a festa de Sukkot que nós estamos vivendo aqui. E isso é uma questão familiar, é testemunho do nosso povo.
faz parte das regras, dos mandamentos de testemunho. Nós vivenciamos esses mandamentos com o objetivo de vivenciar, de propagar aos nossos filhos, de propagar àqueles que têm chegado, novos, de propagar àqueles que estão de longe, os testemunhos de Adonai com o seu povo. É um eterno, é um Elohim, é um Deus que quer relacionamento com o povo. Ele não quer distanciamento, ele quer relacionamento. Então aqui fica marcada esse primeiro ciclo de relação de Pessa, Shavuot e Sukkot, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O segundo ciclo, aí que é o ciclo que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, e diz respeito a esse movimento que nós fizemos aqui. Lembra que eu falei que o Eterno tem falado muito à casa, tem aberto a casa a pessoas que não são daqui, para vivenciar esse ambiente. O Eterno tem levado nossos irmãos voluntários até fronteiras para ensinar, para fazer um afago, para fazer um ato de justiça, para fazer um ato de amor voluntário. E aí é interessante marcar que o Eterno, como diz a palavra, que nos amou primeiro, é um amor desinteressado, porque de fato ele encerrou a todos nós debaixo de uma mesma condição pecaminosa. E se ele ama a mim, que sou pecador, por que ele não amaria um apenado dentro de uma prisão, que além de pecador foi pego na legislação humana e está ali pagando a sua pena? A pergunta que eu faço é: qual é a diferença diante dos olhos do Eterno entre mim e eles? Se a gente for buscar e tirar todas essas questões materiais, todos esses elementos, o que nos faz questionar é isso: qual é a diferença entre nós que estamos aqui fora e eles que estão lá dentro? Eu não cometi o crime pelos quais eles foram julgados. Tá. Aqui, a pastora está falando que a fala do diretor do presídio o tempo inteiro. Não há diferença entre nós e eles. Eles foram pegos, foram julgados. Diante do Eterno, o caminho concreto de salvação que nós iremos comprovar aqui, aberto, inaugurado por Abraão e concretizado por Yeshua, é tanto disponível a nós que estamos aqui, como a eles que estão lá. E se eles podem descer em paz à sepultura, nós também podemos. Se nós podemos, eles também podem. Esse é um elemento interessante que o Eterno nos colocou nesse ciclo e que faz com que a gente consiga, aquilo que foi iniciado há um ciclo atrás, lá, quando eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre Sukkot, hoje aprofundar um pouco com essa experiência. E se o Eterno não dá esse testemunho, que a gente acabou de falar sobre testemunho, relação com o Eterno, se Ele nos dá esse testemunho, é para que a gente possa fazer o quê? Dar um passo adiante, entendemos um pouco mais. E é esse segundo ciclo onde Sukkot está inserida. Eu coloquei que são encontros e atos universais. Se eu falei que Sukkot ele faz parte de atos que são familiares, circunscritos aos de dentro da casa, Sukkot ele faz uma intercessão entre nós, que estamos recebendo a palavra do Eterno há algum tempo ou há pouco tempo, e aqueles que não têm nada preparado para si, aqueles que a palavra diz que são sem Elohims, sem Torá, que é exatamente o exemplo do Arba Minim aqui do Lulav, pessoas que nasceram com lar sem Torá, uns que não praticam, outros que nasceram lá sem Torá e têm em sua conduta alguns elementos do próprio mandamento, porque o mandamento é físico e espiritual. Aqueles que recebem o ensino e praticam o ensino, é o exemplo do Etrog, e aqueles que não têm Torá e não se comportam de acordo com a Torá e que precisam ser ensinados e também têm a mesma oportunidade de retorno. Então toda essa movimentação que foi feita aqui
É uma movimentação onde a gente clama por um juízo sobre nós, de fato, mas também é um ato profético para dizer, Eterno, estamos reconhecendo que o Senhor tem levado a palavra para além desses muros e, de acordo com a adesão dessas pessoas, haverá vida. Haverá vida. Mesmo na morte biológica, como a gente tem visto diante dos nossos olhos com tanto pavor, né? Mas haverá vida. A vida é uma potencialidade. Então, Sukkot faz parte nesse segundo ciclo de encontros e atos universais. Quando a gente fala que é universal, é porque é para todos, é acessível a todos. Remete ao desejo da parte do Eterno em se relacionar com a humanidade. Então, na primeira, é uma continuidade de conversa com seus familiares. Sente-se à mesa. Você é um familiar. O outro não, é uma porta aberta, destinado àqueles que ainda estão no deserto caminhando e poderão adentrar e sentar-se à mesa. E aí são envolvidas as festividades de Rosh Hashanah e Yom Kippur e Sukkot. Aqui agora, nós estamos já em Sukkot, mas todas essas festividades começaram no começo do mês de Tishrei, com Rosh Hashanah, 10 dias depois Yom Kippur, 5 dias depois Sukkot. É uma casada da outra, porque é urgente. São 3, já traz essa informação de urgência, e tem um caráter de urgência porque é uma questão de chamamento universal. É para fora, é para, assim, o som do sopro ecoar pelas paredes e sair mesmo e chegar até essas pessoas. A essência dessas festas traduzem o percurso aberto e disponível para todos adquirirem um relacionamento com o Eterno. E aí é todos. Então a gente pode destacar a interseção de Sukkot entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo com a humanidade entre 2 pontos, e esses 2 pontos remetem à outorga da Torá. O primeiro ponto, que é um ponto importante da gente enfrentar, é que a Torá foi entregue no deserto, sendo ela própria, o seu conteúdo, patrimônio para a humanidade. Quando a gente vê que o homem tomba alguma ação, algum movimento, alguma ideia e fala que é um patrimônio da humanidade, é que é um produto da humanidade. A Torá e seu conteúdo não são patrimônios da humanidade, são patrimônios para a humanidade, porque ela não vem do homem. Exatamente, nem é administrado pelo homem, nem é entregue pelo homem. Então, quando a gente vê ali no Arba Minim que existe uma personalidade humana que não tem Torá e consegue se comportar a exemplo da Torá em alguns elementos, a gente sabe que não nela por completo, Paulo também fala sobre isso lá em Romanos capítulo 2, e Yeshua também fala sobre isso, sobre a questão do caminho da semente que é semeada, na parábola do semeador. Quando a gente vê isso, a gente fala, mas do homem pode sair alguma coisa boa? Do Eterno. É porque ali foi ensinado dentro da casa, mesmo sem a Torá física especificamente, aquilo que vem do homem de bom só pode vir do Eterno. Aquilo que o homem que vem do próprio homem, são coisas duvidosas, são dúvidas, são contendas, são rixas, e isso sempre afasta. Mas o que vem de bom vem do homem. Então, aquele que é pobre e que não se envolve numa vida de crime, que não é assassino, mesmo com todas as suas dificuldades, essa potência positiva que, mesmo que ele tenha pensado em roubar, mas não rouba, por que existem esse tipo de pessoas? Porque aquela pessoa boa? Não, porque o Eterno conseguiu entrar ali e fez aquela personalidade de uma tal forma que ela não vai pecar. Mas ainda falta ele fazer isso por voluntariedade em respeito à Torá. Isso a gente faz com um casamento, com um relacionamento com o Eterno. O outro elemento, eu falei sobre a Torá ter sido entregue no deserto. Então, ela foi entregue ao nosso povo Israel? Sim. Mas ela foi entregue no deserto, dá o caráter da universalidade da Torá. O outro elemento é que Sukkot, ele ocupa um lugar de relógio universal. Como assim relógio universal? Tem essa característica de universalidade, mas marca um tempo.
tudo o que aconteceu em relação a Sucote, mesmo em relação ao nosso povo, como aquilo que está diante dos nossos olhos, marca uma questão no relógio universal. As profecias do reino do Messias são vinculadas a Sucote. A questão do caminho que cada um precisa seguir para ter relacionamento com o Eterno, vem também de um tempo que você precisa se arrepender, conhecer Torá e habitar debaixo da asa do Eterno. Isso tudo é Sucote. Isso tudo tem relação com um tempo. É um tempo individual de cada um, é um tempo coletivo e é o tempo de todo o universo em relação à conclusão de todos os fatos, quando nós lembramos que o Mashiach retornará. Quando Moisés desceu com as primeiras tábuas, isso é testemunho do nosso povo, contendo os mandamentos, o povo estava em transgressão. Em Êxodo capítulo 32, no pecado do bezerro de ouro, declara que o nosso povo estava ali em transgressão. As tábuas são quebradas, parte do povo é punido, e a outra parte fica em contrição. A outra parte, que estava ali também envolvida no pecado de alguma forma, ela fica em contrição, um coração apertado, com um arrependimento. E aí fica ali com aquela condição de arrependido, mas diante do Monte Sinai, diante da morte, diante da transgressão, naquele desejo desenfreado nos quais eles se entregaram, mas ainda sem condição de caminhar, só o que tinha aquele remorso, aquele sentimento ruim. A casta levítica, nessa situação, ela é separada, ela toma parte da causa do Eterno, que futuramente eles se tornariam ali os sacerdotes. Moisés retorna para o Eterno e desce com novas tábuas no período de Yom Kippur, que é esse segundo ciclo aqui. É exatamente esse segundo ciclo. Torá no deserto, nós temos ali a transgressão, nós temos ali aquele sentimento de necessidade de retorno, e aí Moisés retorna com as segundas tábuas na época de Yom Kippur. Então nós temos ali a relação de vários termos: Torá, transgressão, arrependimento, e aí a gente vai ver templo e sucá. Como assim templo e sucá? Porque até aquele momento não havia templo, até aquele momento não havia tabernáculo. Existia a proteção do Eterno, mas diante do pecado do bezerro de ouro, os nossos pais ensinam na sua lei oral que a proteção do Eterno, a nuvem, ela se coloca distante, ela se afasta, mas não de maneira definitiva. Lembra, Moisés retorna em Yom Kippur. O retorno de Moisés a gente consegue ver lá em Êxodo, no capítulo 34. Veja ali, Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Olha o versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olha no versículo 32. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Eterno falara com ele no monte Sinai. Olha só, todos os mandamentos. Agora vira a sua página ali para o capítulo 35. Olha no versículo 1. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Eterno ordenou que se cumprisse. Olha lá, Torá que foi entregue no deserto como um movimento de misericórdia universal. Moisés desce com as segundas tábuas em tempo de Yom Kippur, e aí ele fala todas as palavras. Ele não pode guardar esse juízo só para ele. Olha os versículos 4 e 5. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Eterno ordenou, dizendo:
tomai do que tendes uma oferta para o Eterno, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Eterno ouro, prata e cobre. Essa oferta aqui era para quê? Essa oferta que Moisés começa aqui falando era para qual finalidade? Para construir o tabernáculo, a estrutura que não havia, a estrutura que não existia. O povo estava com o coração apertado por ter, de certa forma, participado. Aqueles que transgrediram efetivamente foram julgados. Aqueles que ficaram com o coração apertado, porque sabia que o relacionamento do Eterno não estava o mesmo. A proteção do Eterno tinha se afastado por um tempo. Mais aperto, mais vergonha, mais opróbrio. E aí o Eterno fala, Moisés começa a falar sobre os mandamentos e fala, começa a trazer voluntariamente as dádivas para que a gente construa o tabernáculo, para que a gente construa o templo. E aí a gente já sabe a figura do templo. O tabernáculo ele é uma estrutura móvel no deserto, mas ele faz menção exatamente a nós mesmos. Ele faz menção exatamente àquilo que nós temos no nosso interior, porque o Eterno fala, eu vou habitar no seio de vós. Então esse coração voluntário a fazer uma coisa física é uma adesão ao Eterno. Foi feito ali ao nosso povo, mas é aberto universalmente a todos. Começa a ser estruturado o testemunho entre a nação sacerdotal e o Eterno, visando as ações necessárias para que os contritos, aqueles arrependidos, possam retornar e restabelecer relação com Ele. Então isso não é um elemento exclusivo do nosso povo. Relacionamento com o Eterno é um elemento da humanidade, é para a humanidade. A história oral nos conta que durante o pecado do bezerro de ouro e a inauguração do tabernáculo, a proteção do Eterno, as nuvens foram afastadas por um tempo. E os comentários são esses. As oferendas para o tabernáculo foram trazidas nos dias 12 e 13 de Tishrei. No dia 14, os sábios de coração, os artesãos que construíram o tabernáculo, pegaram as contribuições de Moisés e no dia 15 começaram a construção do tabernáculo. Foi então que as nuvens da glória retornaram e se tornaram uma sucá, porque as nuvens elas têm essa característica, existe de fato a questão física da cabana, mas as nuvens também tinham essa característica da proteção do Eterno. Elas se tornaram uma sucá, um escudo protetor sobre o acampamento de Israel. Por conseguinte, esse dia 15 de Tishrei foi determinado como o momento de morarem em Sucote. Assim, ou seja, morarem em tabernáculos, em cabanas. Assim como Adonai deixou, por assim dizer, o céu e fez sua presença morar no tabernáculo, no seio do povo, no meio do acampamento de Israel, da mesma maneira os israelitas mostraram para Adonai que também deixam as suas casas e residem com ele numa sucá, sob o escudo protetor da sua fidelidade. O caminho concreto de retorno, inaugurado por Abraão e concretizado em Yeshua, contém toda a estrutura sacrificial e de arrependimento e é devido a todo aquele que crê, todo aquele que quer ter relacionamento com o Eterno. Então existe um caminho concreto inaugurado ali por Abraão. Nós temos que lembrar que na nossa palavra, a gente vai retornar em breve para Gênesis. Noé, ele foi um homem que foi justo no tempo dele. Abraão, ele tinha uma característica diferente, que ele trazia uma justiça que era universal. Era uma justiça que tinha a condição de trazer paz, de trazer relacionamento para todos, toda a humanidade. Nós vemos isso ali em Gênesis no capítulo 12. Veja lá para a gente contemplar esse caminho concreto de retorno a Adonai. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3.
Aqui Abraão é chamado, recebe a promessa e sai da onde? Sai da sua casa, ele sai da sua edificação e vai morar, e vai fazer o quê? Ele vai peregrinar, ele vai morar em Sucá. Ele vai morar em Sucá. Ora, o Eterno disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, do conforto da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí a questão universal, o elemento, a partícula universal. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era para ele. Não era para ele como uma questão familiar exclusiva. Era para todos. Por isso que eu falo, e a gente fala e martela, que Abraão inaugura ali um caminho concreto de retorno. Que precisa passar por esse caminho. Não tem como pegar um atalho. Né? Ou não tem como ficar quieto esperando que o caminho vai aparecer embaixo do seu pé. Você tem que se colocar em caminho, no caminho. E lá em Deuteronômio, no capítulo 18, nós temos então a progressão disso aí. É claro que temos muitos outros textos que podem trazer, mas para a gente aproveitar bem o nosso tempo, vamos ali em Deuteronômio 18, versículos 18 e 19. Deuteronômio 18 e 19. Um resultado do serviço ali de inauguração desse retorno está claro aqui em Deuteronômio 18 e 19. Eis, lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Aqui é uma predição do Machia. Aqui é uma predição do Messias, Yeshua. Então, o que você precisa fazer? Usar a mesma ferramenta que Abraão usou. Ouvir. E se não ouvir, a gente vai ser requerido do Eterno. E a gente vê a progressão disso. Mais uma vez, existem vários outros textos, mas vamos ali em Marcos, lá no capítulo 1, que a situação fica gravada e fica clara, e aí a relação fica mais próxima. Marcos, no capítulo 1, versículos 1 a 15, acompanhem na Bíblia de vocês. Eu vou ler na tradução do André Chourac, porque ele traz as figuras mais propícias para esse momento, para o nosso entendimento. Marcos 1, de 1 a 15. Princípio do anúncio de Yeshua, Messias ben Elohim. Como está escrito em Isaías, o inspirado, eis, envio o meu mensageiro diante da tua face. Ele aplanará o teu caminho. Voz de quem clama no deserto. Preparai o caminho de Adonai, retificar suas veredas. É João imergindo no deserto. Ele clama pela imersão do retorno para a remissão das faltas. Toda a região de Judá sai em sua direção e todos os de Jerusalém são por ele imersos no rio Jordão, confessando suas faltas. João veste-se de pelo de camelo, traz um cinto de couro nos quadris, come gafanhotos e mel selvagem. Ele clama e diz: vem um mais forte do que eu depois de mim. Abaixo-me, não mereço desatar o cordão das suas sandálias. Eu vos imergi na água. Ele vos imergirá no sopro sagrado. E assim, naqueles dias, Yeshua vem de Nazaré na Galiléia. Ele é imerso no Jordão por João. Logo, ao sair da água, ele vê, os céus se rasgam. Sim, o sopro desce sobre ele como uma pomba,
e uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, de ti eu me agrado. Logo, o sopro o impele para o deserto. O sopro o impele para o deserto. Ele é o nosso Messias. Que assim como Abraão foi para o deserto, assim como Moisés e todo o nosso povo Israel foi para o deserto, por que ele não iria para o deserto? Por que ele não passaria 40 dias e 40 noites no deserto? Por quê? E ele não estava numa cabana, mas ele estava debaixo das nuvens do Eterno. Ele estava debaixo da proteção do escudo protetor do Eterno. Ele fica 40 dias no deserto, sendo posto à prova por Satanás. Está acompanhado de feras selvagens e mensageiros o servem. Após João ter sido entregue, Yeshua vem a Galileia. Ele clama o anúncio de Elohim, porque na ausência de João, alguém precisava continuar o trabalho. E o anúncio é o mesmo. Aquilo que nós vemos como o evangelho, aquilo que nós vemos ali, é esse anúncio aqui, ó. O tempo está cumprido. E está próximo o reino de Elohim. Retornai, aderi ao anúncio. Por isso que Sukkot, ele é o relógio universal. Por isso que Sukkot faz parte de um tempo universal para que todos possam retornar. Na ausência de João imersor, aqui Yeshua vem e fala: o tempo, o relógio está próximo, o tempo universal está próximo. O reino de Elohim, é esse o tempo, essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Ele continua o clamor, ele continua o anúncio. Aderir ao anúncio. Aderir ao anúncio. Ele é imperativo. Vai, adere ao anúncio. E aqui a gente pode progredir um pouco mais, em Atos no capítulo 10. Então vamos mais adiante. Vamos mais adiante. Atos capítulo 10, ali a partir do versículo 34. Atos 10, a partir do versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Elohim não faz acepção de pessoas. Está claro que assim como foi entregue para Moisés, o chamado foi feito lá a Abraão para que fossem abençoadas todas as famílias da terra. E Pedro aqui, progredindo, indo adiante, levando as últimas consequências desse estado de retorno e relacionamento com o Eterno, ele fala: Elohim não faz acepção de pessoas. Reconheço, ele falou, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Yeshua HaMashiach. Esse é o Adon de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois da imersão que João pregou, que nós acabamos de ver. Retornai, aderir ao retorno, ao anúncio. Como Elohim ungiu a Yeshua de Nazaré com o sopro e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Elohim era com ele. E nós somos testemunhas, olha o testemunho do relacionamento com o Eterno. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Elohim ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Elohim antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os povos. Ou seja, o ciclo primeiro, a família, a mesa, aquele lá que nós falamos ali agora há pouco. E nos mandou pregar ao povo. Mandou fazer o quê? Sair de volta da mesa e anunciar ao povo.
e testificar que ele é o que por Elohim foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o sopro, o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Elohim. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam imersos estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem imersos em nome do Eterno. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então a coisa vai mais adiante, ela é mais agravada, vai mais adiante. E ali no capítulo 11, no próximo capítulo, aí, versículos 16 a 18, Pedro, ele precisa dar contas de seus atos, porque vão interrogar, porque ele estava no meio de pessoas que não eram judias. Por que você estava se relacionando com aquelas pessoas? E aí ele vai dizer que era uma necessidade, uma suspensão que o Eterno mostrou para ele, assim como a movimentação dos molhos num dia de Shabat. Atos capítulo 11, versículos 16 a 18. E lembrei-me do dito do Adão quando disse: João certamente imergiu com água, mas vós serei imersos com o Espírito Santo, que a gente acabou de ler ali. Portanto, se Elohim lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Adão Yeshua HaMashiach, quem era então eu para que pudesse resistir a Elohim? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, ficaram quietos, e glorificaram a Elohim, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Elohim o arrependimento para a vida. Esse é o segundo ciclo. Esse é o segundo degrau de Sukkot, onde a gente conseguiu nesse ciclo aprofundar um pouco mais e um pouco mais adiante. Não é comum no dia de Shabat de Sukkot fazer a movimentação do Arba Minim, do Lulav, por uma alahá, uma proteção ao mandamento do trabalho, de não ter desgaste. Mas é necessário, em algumas situações, uma suspensão ontológica para que possamos profetizar, ir adiante num ato voluntário de amor àqueles que não têm nada preparado para si, em reconhecimento de tudo que o Eterno fez com essa casa, todas as portas abertas, todos os avanços que nós conseguimos em nome do Eterno, porque Ele mandou, não porque em nós há alguma coisa boa, ou somos defensáveis por alguma coisa, é porque o Eterno revelou, deu olhos e ouvidos para vermos e ouvirmos e caminhar nesse sentido. Então, não com desrespeito aos nossos pais, mas com amor àqueles que ainda não estão sentados à mesa, mas são convocados para estar. Aquele que tem sede, vem e beba. Essa é a festa das águas correntes. Casa das águas correntes. A purificação iniciada lá em Yom Kippur, ela se conclui agora com águas. Eles tampavam os aquedutos e a água passava, porque eram sacrifícios que eram feitos. Ficava uma situação não favorável à limpeza. As águas corriam e as pessoas vinham, tomavam banho de imersão, faziam a sua imersão e participavam da festa em Rosh Hashanah com toda a alegria ali. Isaías 12, que a gente ora todos os sábados, é um testemunho para nós de todas essas coisas também. E aí a gente entra, para já concluir, num testemunho dessa festa, que a gente vê que ela tem uma importância familiar e uma importância universal, que é a exuberância da Sukkah. Aí a gente se coloca numa situação complexa, e a gente tem até orado, 1 Coríntios ali, no 1 Coríntios. Léo, enquanto você está procurando a palavra, pode falar. Deixa eu dar um testemunho
não meu. Eu peço permissão ao Fabrício e à Bianca para dar esses testemunhos, porque eles dormiram no açucar naquele dia do vendaval, que houve um forte vento Vitória. E qual era o temor deles? Essa cabana vai voar junto. Mas o Fabrício ontem confessou que a cabana nem tremeu. Aí eu lembrei da questão de que ela tem uma aparência de frágil, mas ela não é frágil. É uma habitação segura. Exatamente. E aí essa vivência que eles tiveram, real, né, de estar ali dependendo exclusivamente do Eterno, porque não era uma alvenaria, não era um cálculo de engenheiro, era ali a mão do Eterno segurando. Exatamente. Toda torta. Ali nós temos 1 Coríntios, que a gente tem orado, no capítulo 1. Olha ali no versículo 27 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27. Mas Elohim escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Elohim escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Elohim escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Yeshua HaMashiach, o qual para nós foi feito por Elohim sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no eterno. Você acha então que o Fabrício e a Bianca se gloriaram na mão do engenheiro que fez açúcar? Romário. Foi o Eterno, segurando ali para que eles pudessem passar pela noite, e isso é um exemplo, é só um exemplo, um pequeno exemplo daquilo que o nosso povo passou. Abraão olhou para fora de casa e ouviu uma voz. Léo, e agora tem que sair do conforto da minha casa para ir peregrinar. Eu estava em casa apavorada, falei assim, Gleice vai me matar. Se aquela sucá cair em cima de Fabrício. Pastoração dali lembrando da Gleice, né? Mas o Eterno segurou ali. E ali, então aqui a gente fica vendo, a gente vê a palavra de 1 Coríntios no capítulo 1, e aí a gente vê claramente que o Eterno, ele bota as coisas de cabeça para baixo. A gente tem um pensamento, igual está escrito lá em Isaías 55, a gente tem um pensamento, a gente faz planejamento, mas o nosso pensamento está aqui, o pensamento do Eterno está num local que a gente não consegue nem ver. Aquilo que está no coração do Eterno, a gente, por misericórdia, tenta se aproximar. Mas ele fala, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E aí ele bota as coisas todas de cabeça para baixo. E aí a gente tem que lembrar que a gente está numa cultura ocidental, que a gente está no meio de uma história, no meio de um povo, e nós crescemos almejando as grandes instalações. Minha família nunca teve casa própria, sempre morando de aluguel. O que queria? Uma casa própria. Sempre querendo as instalações. A casa própria e a necessidade de trabalhar para conquistar tudo isso. Então você tem que estudar, e é sempre amanhã, nunca é hoje. Estuda para você fazer a prova. Faça a prova para você passar de ano. Passe de ano para você sair da escola. Sai da escola para você começar a trabalhar. Trabalha para se aposentar. O hoje... O que você tem que fazer, a vida já acabou e você está para trás. Isso é o que a gente vive. É só pensar. Nunca a satisfação está no hoje, no serviço, no voluntariado, na atenção, na aprendizagem. Está sempre no amanhã. A justificativa é sempre lá na frente. Aí quando o Eterno ceifa a sua vida nesse processo, você se revolta. Quando algum planejamento seu, o Eterno ceifa ali, aí você fica revoltado, aí você blasfema o Eterno, igual a mulher de Jó falou com ele, blasfema o Eterno e morre. Ela conhecia o Eterno, porque senão ela não ia falar blasfema o Eterno e morre. Aí ele falou, igual uma louca, falas tu, eu não vou receber a bênção do Eterno e não vou receber também o mal? Para quê? Para que possa aprender, para que possa sentar à mesa, estar preparado para sentar à mesa e servir. Mas nós estamos aqui, sempre... almejando, né? O amanhã, o bem, o patrimônio.
na nossa cultura não está implícita a necessidade de relacionamento com o eterno. Eu consegui com os meus próprios trabalhos, ou com o trabalho da minha mãe, ou do meu pai, porque eu herdei uma herança, ou da minha família. Não está implícita a necessidade desse relacionamento, a manutenção desse relacionamento. Isso dá margem às disputas, às contendas, aos juízos próprios e todas as divisões que nós vemos aí. Porque não há um relacionamento com o eterno. Não glorificamos ao eterno pelas coisas. Não nascemos nesse lar de Torá que vê o eterno como aquele que sustenta uma cabana para você morar debaixo dela. Não, a gente quer morar na casa apainelada. A gente quer morar na casa fortificada. E se eu tiver que dar todo o meu tempo, o tempo da minha vida, para ter essa casa apainelada na praia, para fazer as minhas viagens, para ter os meus carros, eu vou fazer e não vou dedicar nenhum tipo de tempo ao eterno. Então, não tem relacionamento com o eterno. Mas o relacionamento com o eterno é aprendido em Sukkot. É esse aqui, no segundo ciclo, aqueles que estão se achegando para sentar à mesa. A gente aprende isso em Sukkot. Ali, Fabrício e Bianca tiveram essa experiência. Quem pôde deitar na Sukkah ou ter uma refeição na Sukkah também. Aprendido em Sukkot. Isso nos remete lá ao Salmo 127. Vamos a ler. Salmo 127. Todas essas coisas estão amplamente ligadas. Salmo 127, os versículos 1 e 2. Na nossa cultura, nós esquecemos que se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Eterno não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. O que quer dizer isso? Se eu fizer de acordo com o eterno, trabalhar, a gente viu aqui o Arba Minim, aqui o Lulav, que existem pessoas que não têm Torá e têm procedimentos conforme a Torá. Então, uma pessoa que trabalha cedo, que não é preguiçosa, que faz o trabalho, vai receber o benefício do seu trabalho. Recebe. Mas ela não necessariamente é uma pessoa justa à luz da Torá. Ela não é injusta no sentido do homem que rouba ou mata. Mas ela não faz por conta do eterno. Ela não agrega isso a um relacionamento com o eterno. Ela acha que ela tem o carro, o trabalho, ou o apartamento, ou a casa, pela força do seu braço. E ela não consegue ver isso aqui. Porque não passou pela Sukkah. Porque não passou por Sukkot. Está longe de sentar à mesa ainda. Mas precisa se achegar à mesa. Então o Eterno faz essa recompensa. Eu estou fazendo um tratamento, porque estou com um problema no meu pé, e o médico falou que eu preciso fazer fortalecimento. O pessoal viu eu correndo, né? Agora eu não corro mais. O Eterno me segurou. Não posso correr mais, mas tenho que fazer um fortalecimento. Não sei se vou fazer outra cirurgia ou se não vou. E aí lá onde eu vou, na academia, existem ali as idosas, os idosos ali fazendo exercício. E eu fico pensando, quantos deles têm relacionamento com o Eterno? Alguns se movimentam com dificuldade, outros nem tanto. E eu fico pensando, quantos desses têm relacionamento com o Eterno? Buscando o benefício do exercício físico para que possa ter um pouco mais de conforto na vida, vai receber o benefício, vai receber pelo seu trabalho e tal. Mas eu fico imaginando, não diminuindo a necessidade de você trabalhar por si, né, no sentido de buscar saúde, mas se ele não tiver relacionamento com o Eterno, ele vai estender os seus dias aqui sobre a terra com saúde, e isso vai levar ele para onde? A mesma coisa que nós vimos aqui, não aqui, né, mas vimos o tempo inteiro, nessa ideia, comecei a trabalhar hoje, quando é que eu vou me aposentar? Faltam 30 anos ainda. Começa assim, o meu primeiro dia de trabalho. Quando é que eu vou me aposentar? Faltam 30 anos ainda. E lembra que Sukkot é um relógio universal. Falta 30 anos para me aposentar. Não vejo a hora de ter aquele cargo, de conseguir me aposentar com uma aposentadoria boa, todos os meus investimentos rendendo tudo o que eu quiser, imaginar. Tudo isso é lícito, tudo é ótimo, para que eu possa viajar e tal. E eu fico imaginando, distante do Eterno, todas essas coisas vão te servir para quê? A gente vê isso com os nossos olhos.
As pessoas almejando essas coisas, querendo isso, não é ilícito querer essas coisas. Trabalhar, se aposentar, ter o seu tempo de lazer, mas chegar numa vida adulta, idosa, e apresentar claramente que em relação a Sukkot não aprenderam absolutamente nada. A pessoa que não gasta um tempo diante do Eterno para agradecer que seja a sua vida, ela obviamente não passou pelo Salmo 127, 1 e 2, não passou pela Sukkah. Ela não atribui o seu benefício, ela não atribui o seu bem-estar à proteção do Eterno, à proteção escudo do Eterno. Ela não passou por isso. E aí o que acontece? A nossa cultura nos ensina isso desde criança. Nós não somos melhores, porque ainda estamos na vida ativa do que os aposentados, ou coisa do tipo. Não somos melhores. E lá em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se esperarmos em Yeshua só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E isso é um ensinamento importante, porque quando a gente... Vamos lá no Salmo 73. Quando a gente vê a prosperidade do ímpio, muitas vezes a gente fica se perguntando, mas como é que pode? Aquela pessoa não faz um sacrifício, aquela pessoa não tem relacionamento com o Eterno. A gente não sabe, né? Mas pelos frutos, Yeshua nos ensina que a gente consegue verificar a árvore, né? Pelo fruto. E a gente fica avaliando e tal, mas como é que pode? Tanta riqueza, tanta folga, são pessoas sadias, não passam nenhuma dificuldade. Aí eu fico olhando, como é que é? Por que isso é desse jeito? E os judeus ensinam isso de uma maneira muito singela. Eles não têm a vida. Eles têm a vida biológica. É isso que a gente está vendo aí, que com um sopro de uma doença a pessoa cai e morre. Adolescente, jovem, idoso, morre. Porque não está debaixo da proteção do Eterno. Vai e morre. O que eles têm é isso. Então o benefício, aquela ação positiva que eles fazem, quando tem algum tipo de conduta parecida com o mandamento, em conformidade com o mandamento, como é a comprovação aqui do que a gente viu nesse símbolo, né, de Sukkot, que é o Arba Minim, né, o Lulav, o que ele fez de positivo, que não vem dele, vem do Eterno, ele recebe em vida. Mas se nós fazemos em vida, esperando ser igual ao ímpio, aquele que não é justo, aqui Paulo fala, somos os piores. Somos os piores. Porque nós temos que fazer de maneira voluntária. E o que a gente vai receber, a gente recebe na vida eterna. Então pode ser que a coisa demore. O tempo, o relógio de Sukkot, ele está batendo e você tem que estar com o olho ávido para ver, mas tem que estar concreto, tem que ver exatamente. Sem um véu na vista, entender todas essas coisas. A necessidade de levar, exatamente. No capítulo 73 do Salmo, verdadeiramente bom é Elohim para com Israel, para com os limpos de coração. Ali é um degrau, subiu aqui, ó. Quanto a mim, aí ele já começa a se avaliar. Os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Aqui, ele acha que a força dele, a saúde, o bem, o patrimônio, é do braço dele. Ele não consegue dar graças ao Eterno. É o que a pastora falou, a gente tem a oportunidade de ensinar. Você acha que você está seguro onde você está? Você acha que você está seguro com o que você tem? Aqui, ó. Vestem-se de violência como de adorno. Se comportam de toda forma, sem nenhum tipo de constrangimento. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar.
Olha isso, a acusação. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, ou seja, de oprimir o outro, aquele que tem menos do que ele. Falam de maneira arrogante. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, o Salomão fala sobre você não ser arrogante de espírito, falando para os de dentro. Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Elohim, há conhecimento no Altíssimo? Ele está achando que o Eterno está abençoando todas as coisas ou que o Eterno nem existe. Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Aqui, ó, o tropeço dele aqui, ó. Ele andando justo com o Eterno, sacrifício, dificuldades. E aí ele perde a visão da dificuldade, ele não consegue entender. Por que eu estou nessa dificuldade e meu vizinho não está? Na verdade, em vão, ele começa a pensar, pô, em vão, eu estou fazendo isso aqui tudo à toa. Eu passei aqui pela Sucá e não aprendi nada. Porque o meu trabalho, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou ganhando cargo, eu estou sem carro, eu estou sem apartamento. Ó, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ah, aqui, ó, o drama que é feito, né? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Se eu falasse, ó, eu daria um mau testemunho, em vez de dar o testemunho da Sucá, eu daria um mau testemunho. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário. Aí, Sucá, no tabernáculo que foi aqui, logo depois que Moisés desceu com as segundas tábuas, tragam aqui suas dádivas de maneira voluntária. Traga aqui, ó, para construir o tabernáculo, para estabelecer relacionamento com o Eterno. Meu emocional estava lá no chão. Eu estava destruído, sem nada, pobre, doente, sem nada. E aí eu vendo a prosperidade do ímpio. Eu estou aqui em vão. E aí eu entrei, até que eu entrei no santuário. Aí vira. Aí vira. A minha leitura do mundo vira. O jeito como eu vejo a vida vira. O jeito como eu me relaciono com o Eterno vira. Antes eu estava murmurando, agora estou glorificando. Obrigado pelas dificuldades. Porque agora eu posso sentar à mesa. Até que eu entrei no santuário. Então entendi o fim deles. O fim biológico é o mesmo que o meu. Mas o fim deles é aqui. Eles não vão continuar adiante. E o Eterno, Ele está me preparando para o adiante. Não para o aqui. Por isso que Paulo fala... Você é o pior dos piores, você está esperando em Yeshua só nessa vida. Sukkot, Yeshua, em João capítulo 7, ele entra no santuário para ensinar. Isso aí. Então é ali que as pessoas escondido, vão olhar. Né? Estavam perseguindo ele e destemido vai aí lá. Aí ele sobe ao santuário para ensinar. No ensino dele, os hebreus olham assim, de onde vem tanta sabedoria? Isso aí. No santuário. Exatamente, porque vira ali, ele faz as coisas vis, as coisas estrondosas. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Aonde? Na crista da onda, achando que são poderosos, saudáveis, fortes, com casas, viagens. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Eterno, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ou seja, aqui, a vida do ímpio, o salmista está comparando a um sonho. Isso é seríssimo. Eles vivem uma vida irreal. É mentira. É mentira. Assim, o meu coração se azedou, olhando aquela situação, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci, porque eu fiquei olhando para essa situação, sem entender, e nada sabia. Aqui, o Eterno coloca o meu pensamento lá embaixo. Nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Os nossos pais ensinam o mandamento de Sukkot, você entra integralmente
com seu corpo inteiro no mandamento. Eles fazem a comparação com peça, que você come o carneiro, você come a matzá, boca, estômago, sistema digestivo. Em Sukkot não, você entra inteiro, você cumpre o mandamento de maneira integral, com o corpo todo. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste e a sustento pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Elohim é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ou seja, não é a vida aqui, está falando para o além. Pois, eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Elohim, depender de Elohim, estar debaixo da proteção do escudo protetor de Elohim. Pus a minha confiança no eterno Elohim, para anunciar todas as suas obras. O Mashiach, ele, em plena consonância com Paulo e com o Salmo 73, ele exorta sobre a intenção e a falta de amor voluntário, e nos ensina sobre isso lá em Mateus, no capítulo 6. Isso é a palavra do Mashiach, nos exortando, falando sobre a vida aqui, sobre a vida que vem, uma vida eterna diante do eterno. Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 5. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, vosso benefício, a boa ação, diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando Yeshua fala que já receberam o seu benefício, é o benefício daqui. Não há mais nada que se fazer mais adiante. Não levarão um relacionamento para a vida eterna. A exuberância da Sukkah chamou a atenção de todos que passaram pela casa durante a semana. Ali, enquanto nós fazíamos os molhos, era possível ver todas as crianças e famílias que são atendidas pela Associação Aleph Bet, Maine aqui é testemunha disso, olhando, perguntando, entrando, tirando foto, lendo as coisas, comendo lá dentro, passando pela Sukkah. Então, a exuberância da Sukkah chama atenção. Mas é só uma cabana, mas é exuberante, porque o nosso desejo é o estrondoso, mas o Eterno, ele reverte todas as coisas, ele põe em xeque todas essas coisas. Não tem como passar ao largo da Sukkah e não ser atraído por ela. É o cumprimento de um mandamento, é como Paulo diz, é físico e é espiritual. Nela você coloca todo o seu corpo sob o mandamento, sob as asas de Adonai. Você aprende a submeter todo o seu intelecto à Torá e aprende a pôr em xeque o seu eu, seus juízos próprios, suas idolatrias, e aprende a se render ao que ensina a Torá e cria condições de ouvir e ver o caminho. Hag Sukkot Sameia para todos. Eterno, abençoado seja o Senhor. Obrigado pela tua palavra, por todo o cuidado, ó Pai, que o Senhor tem tido para conosco, porque verdadeiramente o Senhor tem escrito seus mandamentos nos nossos corações, tem feito que nós, ó Pai, possamos ouvir e ver a sua ação no meio de nós.
Por isso nós o abençoamos. Abençoamos a Ti, ó Pai, pelo nosso povo Israel. Abençoamos a Ti pela Torá dada no deserto. Por Yeshua HaMashiach, ó Pai, o Rei Messias, que nos permitiu, ó Pai, toda essa herança que nós, ó Pai, reclamamos. E estamos, ó Pai, diante dela com a posse, ó Pai, nas nossas mãos. Abençoado seja o Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha vrihunecha. Issa Adonai panavelecha veasem lecha shalom. Vishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome de Yeshua Messias. Amém. Shabbat Shalom.